Saudações a todos. Eu respondo pelo nome de Luísa Raimundo Chava, estudante do segundo ano do curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, ISIM, e vim aqui apresentar a norma de contabilidade e relato financeiro 9, inventários. O meu trabalho está estruturado da seguinte forma: introdução, âmbito, conceito, mensuração, custo de inventário e custo de inventários, reconhecimento como gasto, sistema de inventários periódico e permanente, exercícios, dúvidas frequentes e conclusão. Os inventários representam um dos ativos mais relevantes para a maioria das empresas, especialmente aquelas que operam no setor comercial e industrial, tornando-se a sua contabilização correta essencial para a fidedignidade das informações financeiras. Esta norma aplica-se a todos os inventários que não sejam produção em curso resultante de contratos de construção, isso é a norma 10, instrumentos financeiros, norma 25, e ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e produtos agrícolas no ponto de colheita, desculpe. Isso refere-se à norma 11, agricultura e ativos biológicos. Inventários são todos os ativos detidos para venda, no processo de produção para tal venda, ou na forma de materiais ou bens de consumo a serem consumidos no processo de produção ou na prestação de serviços. Existem dois tipos de empresa. Temos as empresas comerciais e as empresas industriais. Para empresas comerciais, inventários são todos aqueles bens adquiridos para revenda. A empresa compra os bens e revende. Para empresas industriais, inventários são matérias-primas, matérias subsidiárias, matérias de consumo, produtos acabados, todos aqueles produtos que são usados para produzir o tal produto. Isso são inventários para empresas industriais. E eles devem ser mensurados pelo custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o mais baixo. Custo, estamos a falar do custo de compra, e valor realizável líquido é todo aquele valor que a empresa espera receber a quando a venda do ativo, no caso, inventário. Por que deve ser o mais baixo desses dois? Porque assim a empresa evita sobreavaliar os inventários. Por exemplo, temos o custo de compra 100 meticais e o valor realizável líquido 200 meticais. Se a empresa mensurar o inventário a 200 meticais, pode acontecer muitas coisas aqui. O inventário pode sofrer algum dano, pode perder valor. Então, deve ser mensurado pelo valor mais baixo, que no caso foi o custo de compra 100 meticais. Isso está relacionado ao princípio da prudência. Não podemos avaliar ativos com valores muito altos sem termos a certeza, de que se esse valor é certo, posso assim dizer, ou não. Custo de inventário. Os custos de inventário incluem todos os custos de compra, de transformação, tudo aquilo que é necessário para que o produto esteja pronto para a venda. E esse custo pode ser custo de compra, que corresponde ao preço de compra,
direitos de importação, impostos não dedutíveis, custos de transporte, manuseamento e outros custos atribuíveis à compra. E temos os custos de transformação. Estamos a falar de mão de obra, gastos gerais de fabrico, custos fixos e variáveis. Aqui onde vem outros custos atribuíveis à compra. Além do custo de transformação e do custo de compra, tem outros custos que podemos incluir no custo de inventários. Estamos a falar de custos de empréstimos obtidos, custos gerais que não sejam industriais e custos de armazenamento que sejam necessários para a produção. Os inventários são reconhecidos como gasto quando são consumidos e a sua quantia deve ser reconhecida no período em que o respectivo rédito é reconhecido. Quando nós temos a compra e venda de mercadorias. No caso, vamos nos focar mais na venda. Quando nós vendemos a mercadoria, temos ali um custo. No caso, vamos à classe 6, a conta C1. Custos de inventários vendidos ou consumidos. Então, o valor que é reconhecido como custo, no caso, dependendo do sistema de inventário que a empresa utiliza. Por exemplo, quando a empresa utiliza o sistema de inventário periódico, o custo, só vamos saber o custo no fim do período. Mas quando nós usamos o sistema de inventário permanente, saberemos o custo da mercadoria vendida ou consumida através das fichas de armazém. Então, quando a empresa vende, deve reconhecer o custo, que é a classe 6, e também o rédito, que é o rendimento dessa venda. Estamos falando da classe 7.1, vendas. Sistemas de inventário. Sistemas de inventário são a forma como a empresa controla a sua mercadoria. E existem 2 tipos de sistema de inventário: o periódico e o permanente. O periódico é aquele em que a empresa só faz aquilo, só sabe o custo de inventário no fim do período. Então, nós aqui só fazemos um único lançamento para a compra e para a venda. Lançamentos de compra, aquele que nós já conhecemos. Temos aqui 2.1, compras, mercadoria, estado, a débito, né? E dependendo de como a compra foi feita, se foi a prazo ou a pronto, temos caixa, bancos e fornecedores. Já na venda, dependendo de como a venda também foi feita, temos caixa, bancos e clientes. Se a venda for a prazo, a débito, vendas 7.1, vendas de mercadorias ou de serviços, e IVA a crédito. E o balanceio de verificação desse tipo de sistema de inventário tem características específicas, como, por exemplo, a conta 2.1, conta compras, sempre tem saldo, e a conta mercadorias 2.2 não tem movimentos. O valor que está ali é o valor do início do período e não existe a conta C1, custos de inventários vendidos ou consumidos. Temos aqui um exemplo de um balancete de verificação em que a empresa alunos da CAD que gazetam, utiliza o sistema de inventário periódico.
podemos ver aqui que temos aqui a conta 22, com o saldo de 250 mil. No caso, esse saldo é do início do período. A conta compras mercadorias, podemos ver de que tem saldo. E se vamos prestar mais atenção, podemos ver de que aqui nós não temos a conta C1, custos de inventários. Então, quando nós vemos que a conta compras tem saldo, que a conta 21 também tem saldo, que a conta 21 sempre terá saldo, mas um grande indicativo de que a empresa utiliza o sistema de inventário periódico é quando não temos a classe 6, quando não temos a conta 61 e quando a conta 21 compras tem saldo. Agora, a empresa, sim, no sistema de inventário periódico, só se faz um único lançamento para compra e para venda. Como é que a empresa vai saber quanto é que ela tem no seu armazém? Isso só é no fim do ano. E como é que a empresa faz isso? Temos aqui essa fórmula: existência inicial das mercadorias mais compras 21 será igual ao custo de inventários C1 mais a existência final, que é feita na contagem no fim do ano, contagem física no fim do ano. E depois de termos feito essa contagem, faremos 2 lançamentos. No primeiro lançamento temos C1, custos de inventários, 611, custos de inventários vendidos ou consumidos. A crédito teremos compras e mercadorias pelo custo de inventário. E o segundo lançamento teremos mercadorias, assim que é a débito com o valor da existência final e o custo de inventários também com o valor da existência final a crédito pela existência final de mercadorias. Eu peço desculpas, isso não deveria estar assim. Temos um outro tipo de sistema de inventário, que é o sistema de inventário permanente. É aquele que nós temos um controle rigoroso da entrada e da saída de mercadoria no armazém. E aqui, ao contrário do sistema de inventário periódico, fazem-se 2 lançamentos, tanto na compra como na venda de mercadorias. No primeiro lançamento é aquele que se faz no sistema de inventário periódico, compras e estado a débito e a crédito. Podemos ter caixa, bancos ou fornecedores, dependendo se a compra foi a pronto pagamento ou a prazo. E o segundo lançamento teremos a 2 assim que é mercadorias a débito e a conta compras 21 a crédito pela entrada de mercadoria no armazém. E o valor que nós vamos colocar na 21 é o valor da compra. Esse valor que vem na conta 21 quando nós fazemos o primeiro lançamento. É esse que nós vamos usar para fazer esse lançamento, que é o valor sem IVA. Então, temos o lançamento para venda de mercadoria. Então, o primeiro lançamento, esse nós já conhecemos, dependendo se a compra é a pronto ou a prazo, temos clientes, caixa e bancos ou bancos a débito, 71 vendas, prestação de serviços e estado a crédito pela venda de mercadorias. No segundo
lançamento, temos a conta 6.1, custos de inventários, e a conta 2.2, mercadorias. O valor que nós vamos usar na conta, nesse segundo lançamento, iremos levar da ficha do armazém, do lote em que nós estamos a tirar essa mercadoria. E quais são as vantagens? Já vimos os dois tipos de sistema de inventário. Então, quais são as vantagens do sistema de inventário periódico? Aqui só se faz um lançamento na compra, na venda. Não fazemos ficha de inventário, é menos trabalhoso. Mas também tem uma desvantagem. Até o fim do ano, nós não sabemos qual é a quantidade de mercadoria no armazém. E só no fim do ano é que podemos saber qual é o resultado bruto da venda. Agora vamos para o sistema de inventário permanente. É vantajoso porque tem muito controle da entrada e da mercadoria, da entrada e da saída de mercadoria no armazém. Então, a qualquer momento nós podemos saber quanto de mercadoria nós temos no armazém. E a cada venda podemos saber qual é o resultado bruto dessa venda. Mas também tem desvantagem. É trabalhoso, porque temos que fazer 2 lançamentos e fazer ficha de armazém. Então, temos aqui as características do balancete de verificação. A conta 2.1, compras, sempre tem saldo nulo. A conta 2.2, mercadorias, tem movimento. No caso, o valor que temos ali na conta de mercadorias, levamos na ficha de armazém, né, nas nossas existências. Depois temos feito toda a compra e venda de mercadoria. Então, no final do período, o valor que tem na conta 2.2, nós levamos da ficha de armazém. E existe a conta 6.1. Agora vamos para o exemplo de um balancete em que a empresa usa o sistema de inventário permanente. Temos aqui a conta mercadorias com um saldo devedor de 200.000. Temos a conta compras, tem saldo nulo. E temos a conta 6.1, custo de inventário. Então, podemos ver, logo quando vemos que a conta 2.1, compras, tem saldo nulo, e temos ali a conta 6.1, é porque a empresa está a usar o sistema de inventário permanente. Então, como que a empresa calcula o custo de inventário no sistema de inventário permanente? Através das fichas de armazém. Nas fichas de armazém, entra o custo de compra, custo de transporte de mercadoria na compra, entra a devolução da mercadoria na compra e na venda, não entra o preço de venda, não entra IVA e não entra nenhum outro desconto, senão um desconto comercial dado pelo fornecedor. E essa ficha de armazém é feita obedecendo vários critérios, dentre eles FIFO, LIFO e custo médio ponderado. Temos aqui um exercício em que a empresa Chelsea Mestre Limitada tinha no seu armazém existência inicial de 5.000 kg. Então, temos aqui
as operações dos meses, dos dias. Eu não vou explicar como é que nós preenchemos a ficha do armazém, mas temos aqui um exemplo. Por exemplo, vamos no dia 2. Compra de 10.000 kg de xixi a 35 mais IVA. Nós temos aqui, fizemos o lançamento da compra, o primeiro lançamento. Se fosse no sistema de inventário periódico, terminaremos aqui nesse lançamento que nós já conhecemos. Compra, estado e fornecedores. No caso, a compra foi a prazo. Então, se fosse no sistema de inventário periódico, terminaremos aí. Mas como é permanente, temos que fazer um outro lançamento. E se vamos a prestar atenção, esse 350.000 é o mesmo que temos aqui nas compras de mercadoria no primeiro lançamento. Então, na compra, o valor que colocamos, que usamos no segundo lançamento, levamos da conta 21 compras mercadoria. Então, agora vamos para dia 9. Voltemos aqui. Venda a pronto pagamento de 12.000 kg de xixi a 95 mais IVA. Então, aqui temos venda, foi a pronto pagamento, caixa. Temos aqui esse primeiro lançamento que nós já conhecemos. E vamos aqui para o segundo lançamento. Esse valor, 445.000, não tem aqui. De onde é que nós levamos esse valor? Das fichas de armazém. Então, temos aqui a ficha de armazém, do custeio FIFO, first in, first out. A primeira mercadoria a entrar é a primeira a sair. Então, vamos para o próximo custeio, que é LIFO, last in, first out. A última mercadoria a entrar é a primeira a sair. E temos aqui é o custo médio ponderado. Sim, temos o custo médio ponderado, em que nós somamos os valores e dividimos pelo somatório das quantidades para termos um preço. No custo médio ponderado, nós não temos lotes, diferentemente do FIFO e do LIFO. E também os valores, obviamente, serão diferentes, porque são formas de custeio diferentes, mas as quantidades sempre serão iguais. Por exemplo, nesse exercício, as quantidades aqui na existência são 8.000. Aqui não dá para ver, mas também são 8.000. E aqui no custo médio ponderado, 8.000. Os valores são diferentes, obviamente, mas as quantidades sempre serão as mesmas. A norma 9 recomenda o uso do FIFO e do custo médio ponderado, mas o LIFO está proibido. Vamos para as dúvidas frequentes. 1. Posso valorizar os inventários ao justo valor? Justo valor é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado. Então, posso valorizar os inventários ao justo valor? Se o justo valor for maior do que o custo, não podemos valorizar ao justo valor. E lembrem-se, os inventários devem ser mensurados pelo custo ou valor realizável, dentre os dois, o mais baixo. Mas se o justo valor for menor do que o custo,
nós obrigatoriamente temos que valorizar pelo justo valor. Posso incluir nos inventários custos de empréstimos obtidos? Sim, podemos incluir nos inventários os custos de empréstimos obtidos. Mas tem um porém, desde que esse custo se refira a ativos elegíveis. Ativos elegíveis são todos aqueles ativos que demoram significativamente para ficarem prontos para a venda. Onde devo contabilizar os materiais destinados ao consumo na prestação de serviços? Esses materiais devem ser incluídos nos inventários. Posso incluir os custos de armazenamento no valor dos inventários? No geral, não. Mas se esses custos de armazenamento forem necessários para a produção desse inventário, eles devem ser incluídos no custo de inventário. Na valorização de inventário, assim que, além dessas dúvidas, temos várias outras dúvidas frequentes em relação a essa norma. Por exemplo, sobre contabilizar equipamentos de serviço e sobressalentes que sejam consumíveis. No caso, eles devem ser contabilizados desde que não se refiram a ativos intangíveis. E tangíveis também. Ativos tangíveis. Sim, ativos tangíveis. Bom, com o fim deste trabalho, podemos concluir que a norma nova estabelece regras claras e consistentes para o tratamento dos inventários. Temos a mensuração dos inventários, com essa regra do valor realizável líquido e o custo, pode-se garantir que a empresa não sobreavalie os inventários com o risco de não ser esse tal valor. Com sistemas de inventário, dependendo de qual que a empresa usa, há um controle mais rigoroso. Há um controle mais rigoroso no caso de sistema de inventário periódico e menos no caso do sistema de inventário permanente. Mas todas essas regras é para garantir que as informações financeiras venham refletir a realidade das empresas. Por exemplo, temos a proibição do LIFO. O LIFO foi proibido porque acabava não refletindo aquilo que é os valores reais dos inventários. Então, todas essas proibições, tudo isso é para realmente poder trazer informações claras e garantir a comparabilidade dos inventários dos períodos das transações financeiras. Então, esse foi o vídeo de hoje e muito obrigado pela atenção dispensada.